O tarô e a viagem do herói. A chave mitológica para os arcanos maiores. De Ajo Banzaf. O que é o tarô? Origem, estrutura e simbolismo das cartas. O tarô é um oráculo através de cartas que, em sua estrutura atual, conhecida desde o século XVI, se compõe de 78 cartas, divididas em dois grupos principais, um de 22 cartas, que chamamos de arcanos maiores, e o outro de 56 cartas, que chamamos de arcanos menores. Enquanto os arcanos maiores se compõem de 22 temas individuais, que não se repetem e que, com sua numeração, formam uma sequência clara, os arcanos menores, precursores do baralho de cartas comum, subdividem-se em 4 séries ou cores: bastões, espadas, taças e moedas, de onde posteriormente surgiram as cartas de paus, espadas, copas e ouros. Cada série começa, como nas cartas do baralho comum, com 1 e continua com os números 1, 2, 3, até 10, como a carta mais alta. A seguir, vêm as cartas denominadas segundo a corte: rei, rainha, cavalheiro e pajem, portanto, uma carta a mais do que no baralho que conhecemos. Se esses dois grupos originalmente estavam unidos ou só se uniram no decurso do tempo, é tão incerto como a própria origem das cartas. Algumas pistas nos levam a supor que as cartas dos arcanos menores vieram do mundo islâmico para a Europa no século XIV. Mas desconhecemos o que se via nessas cartas e o que se fazia com elas, se tinham valor de oráculo ou serviam unicamente para jogar. Sabemos menos ainda sobre a origem dos arcanos maiores, tão importantes para os adeptos do tarô. Eles surgiram por volta de 1600 e há muitas divergências sobre sua origem, bem como sobre muitos outros aspectos do tarô. Enquanto algumas pessoas, com base no fato de as cartas terem surgido pela primeira vez em 1600, deduzem muito pragmaticamente que os arcanos maiores também apareceram nessa época, outras partem do princípio de que os arcanos maiores vieram misteriosamente do Antigo Egito para a Europa, do mesmo modo que o antigo livro da sabedoria, que estava nas mãos dos sacerdotes egípcios. Entre as várias histórias repletas de imaginação despertadas por esse tema, existe também a suposição de que Moisés, o grande sacerdote iniciado nos mistérios egípcios, trouxe as cartas para a Palestina com o êxodo do povo de Israel. Ali as cartas teriam se ligado à Cabala, a doutrina secreta dos judeus, que reconhece um valor simbólico profundo nas 22 letras do alfabeto judaico. A correspondência numérica das 22 letras desse alfabeto com as 22 cartas dos arcanos maiores é uma das evidências de maior peso na suposição dessa origem. Mas convém lembrar que muitas coisas que se compõem de 22 partes têm sido associadas ao tarô, entre elas o abrangente 22º capítulo do Evangelho de João. Muitas vezes esse parece ser o desejo do Pai do conhecimento. Por sua vez, os meandros intelectuais necessários para abarcar todos esses interrelacionamentos são interpretados como prova de que se trata de um conhecimento realmente secreto. Em seu interessante livro sobre o tarô, Cynthia Giles comenta essas tentativas dizendo: cada um dos autores que advogam conhecimento especial tem o enorme cuidado de se distanciar daqueles cuja reivindicação da verdade não tem base na verdade real ou dos que só conhecem parte dessa verdade. Devido ao caráter secreto de seu presumido conhecimento, eles estão automaticamente liberados de apresentar provas de suas afirmações. Assim, podemos tranquilamente deixar essas afirmações de lado, mesmo que não tenhamos necessariamente dúvidas sobre a intenção do autor. Vamos contentar-nos com a indicação de que cada pessoa que resolve buscar a verdade do tarô tem de partir do início, porque o segredo das cartas, se é que pode ser reconhecido, ainda não foi devidamente divulgado. As interpretações da palavra tarô, que também surgiram no final do século XVI, são muito diferentes e tão numerosas e cheias de fantasia quanto as histórias sobre a origem das cartas. Elas vão desde caminho real, do egípcio tar igual caminho e RO igual rei, passando por lei divina, do hebraico Tora, até as explicações profanas de que perto da cidade de Parma, no norte da Itália, existe um rio com o nome de Taro e que as cartas provavelmente surgiram nessa região.
Só se tem certeza de que tarot é uma palavra francesa, da qual não se pronuncia o T final. Aqueles que ainda o fazem, querem enfatizar que o primeiro e o último T se pertencem, por assim dizer se superpõem, como se a palavra fosse escrita em forma circular sobre uma roda, de onde vem outro sentido do nome, rota, latim, igual a roda. Se tomarmos outra palavra latina orat, igual anuncia, e levarmos em consideração que Hathor era uma deusa egípcia da iniciação, entenderemos a proposição do ocultista norte-americano Paul Forster Case, combinando as 4 letras do nome. Rota Tarorat Tor Hathor igual a roda do tarô anuncia a lei da iniciação. Como acontece com frequência, com certeza a verdade sobre a origem das cartas e o significado do nome está no centro de muitas especulações. Para mim, a questão da verdadeira idade das cartas parece deveras insignificante. Pois, se o tarô, como este livro irá demonstrar, transmite uma verdade arquetípica que tem raízes no inconsciente coletivo profundo e remonta aos primórdios da conscientização humana, de fato não tem importância se as cartas demonstram uma sabedoria de 400 ou de 4.000 anos. As imagens que elas transmitem são mais antigas do que o papel e a arte da impressão de livros. Além disso, é unicamente no simbolismo profundo das 22 cartas dos arcanos maiores que se oculta essa sabedoria. Os 56 arcanos menores não têm essa dimensão. O fato de nenhum ocultista ou outro escritor ter feito a tentativa de dar aos arcanos menores mais do que um sentido divinatório confirma, para Arthur Edward White, de uma outra maneira, a hipótese de que os dois grupos não se pertencem. E ele diz também que reconhece, de uma vez por todas, que os trunfos principais pertencem ao âmbito divino de ação da filosofia, e que todo o resto é adivinhação. As cartas dos arcanos menores nunca foram transmitidas numa linguagem que adote um nível mais elevado do que o da arte da divinação. Até o início do século XX, as ilustrações das 56 cartas ainda não apareciam como nas nossas cartas de baralho. Elas mostravam o valor da carta em número correspondente de símbolos. Assim, na carta 3 de taças podiam ser vistas 3 taças e na carta 9 de moedas, 9 moedas. Interpretar essas cartas era tão difícil quanto interpretar o 3 de copas ou o 9 de paus. Ou teríamos de conhecer de cor o significado de todas as cartas, ou saber como combinar o simbolismo do número com a qualidade de cada um dos elementos e fazer as deduções. Essa situação se modificou em 1910, quando surgiu o tarô de Rider, desenvolvido por Arthur Edward White e Pamela Colman Smith, quando os arcanos menores foram ilustrados pela primeira vez. Desde então há imagens para todas as 78 cartas. Por mais bem-vindo que seja esse enriquecimento, ele não nos deve impedir de ver a grande diferença que existe entre as imagens que surgiram no curso dos séculos do inconsciente coletivo da humanidade, como podemos supor pelos arcanos maiores, e as ilustrações que foram imaginadas por uma pessoa, ainda que ela fosse uma pessoa tão genial. Por certo, uma imagem imaginada é útil para se deduzir um significado, porém ela nunca alcança o conteúdo e a profundidade simbólica de uma imagem arquetípica. Por esse motivo, é pouco produtivo ficar analisando os detalhes das imagens dos arcanos menores. Elas simplesmente ilustram um tema. Assim, a carta 3 de taças nos mostra a dança da colheita, como se pode reconhecer pelas frutas caídas aos pés dos dançarinos. Quem entende esse enunciado nas ilustrações sabe o que a carta quer dizer: um desenvolvimento teve êxito, houve a colheita, a pessoa é grata e está satisfeita. A carta não revela mais do que isso. Qualquer especulação a respeito do fato de uma das dançarinas calçar sapatos dourados, enquanto os sapatos das outras são azuis, ou que tipo de frutas ou vegetais estão presentes, é algo sem importância, quando não inútil. Ao contrário disso, os 22 arcanos maiores são símbolos no caminho de vida dos homens. E um símbolo, ao contrário dos desenhos, dos ícones, das codificações, dos códigos e das cifras, não é algo fabricado ou imaginado. Um símbolo não visa ocultar algo notório, ao contrário, visa demonstrar algo que é maior e mais profundo do que pode ser expresso em palavras ou que a nossa razão pode compreender. Quando,
Portanto, um círculo é símbolo do todo original indiviso, do paraíso, do hemisfério divino, da unidade total, do inconsciente, bem como da consciência superior, do ser, da perfeição, da eternidade e de muito mais. Essas interpretações não são imaginadas, porém identificadas, no símbolo do círculo, com uma sabedoria já existente, e isso em todas as culturas da humanidade. A chave para esses símbolos, portanto, está muito menos nas ações misteriosas dos círculos de ocultismo, nas diversas sociedades secretas, ordens ou lojas ditas esotéricas, e muito mais na compreensão profunda da alma dos seres humanos. Por conseguinte, no século XX, foi principalmente a psicologia de Carl Gustav Jung que proporcionou um acesso valioso ao simbolismo arquetípico e, com isso, aquilo que muitas vezes chamávamos e ainda chamamos de direito de conhecimento secreto. E, além disso, não se trata de mexer em coisas misteriosas, de penetrar nos mistérios e, muito menos ainda, de levantar conscientemente o véu de um conhecimento com o objetivo de mantê-lo secreto. Trata-se muito mais de conhecimentos que ainda são secretos por sua natureza, porque foram obtidos a partir de interrelacionamentos essenciais, embora invisíveis, por trás do mundo material palpável, a partir da realidade que está por trás da realidade. Esse conhecimento esotérico, que aparece de forma visivelmente semelhante em todas as culturas, sem dúvida é mais antigo do que qualquer religião, constituindo na maior parte suas raízes originais, e, em muitos casos, até hoje seu cerne mais profundo foi preservado. Em seu centro está a pergunta sobre a jornada de vida dos homens e o significado de sua morte. Resumindo ao máximo o pensamento que é a base desse conhecimento secreto, vivemos numa realidade polarizada, num mundo em que só podemos captar e entender algo quando usamos o polo contrário como referência. Não nos ocorreria chamar algo de masculino, ou reconhecê-lo como tal, se não existisse o feminino, não existiria o dia sem a noite, sem a morte, nem sequer saberíamos que estamos vivos. Quando compreendemos essa lei da polaridade como princípio abrangente da nossa realidade, consequentemente é possível deduzir o polo contrário da polaridade, a inimaginável unidade que é descrita como paraíso divino por todas as religiões, a seu modo, com suas imagens e símbolos. A queda dessa unidade original, a dissonância da multiplicidade e a possível volta ao paraíso original é o conhecimento esotérico sobre o caminho de vida dos seres humanos. Portanto, esse caminho é descrito pelos mestres espirituais como um caminho de cura, porque seu objetivo é a totalidade do homem, total igual são. Assim, como na psicologia junguiana, parte-se do princípio de que o ponto de partida do ser humano é desafortunado pois, de início, outras partes dessa totalidade estão na assim chamada sombra, num âmbito que é sentido como estranho e ausente pela consciência, e que só pode ser revelado aos poucos. Enquanto partes da nossa natureza essencial estiverem na sombra, elas não só faltam à nossa totalidade, mas são ao mesmo tempo a fonte essencial de muitos comportamentos folhos, com que elas, em palavras simples, querem chamar a atenção sobre si. Esse caminho torna-se visível nas 22 imagens das cartas dos arcanos maiores. É isso que as torna tão especiais. É isso que lhes imprime uma dimensão que ultrapassa tudo o que pode ser extraído delas numa leitura de cartas. Aí está o significado profundo, o verdadeiro cerne do tarô. Quem compreende esses interrelacionamentos, quem os reconhece como imagens no caminho da vida, encontra nos arcanos maiores uma ajuda e orientação de clareza fascinante. Ao mesmo tempo, sempre que surgem novas cartas de tarô com motivos parcial ou totalmente modificados, ou ao menos com acréscimos que não eram vistos nas cartas anteriores, bastante simples, apresenta-se a questão da autenticidade do simbolismo original dessas cartas. Nesse aspecto, é decisivo se o verdadeiro sentido da carta foi compreendido e enriquecido com símbolos análogos ou se a modificação é uma distorção do significado original. Quando um tarô mostra um enforcado pendurado na forca, podemos ter certeza de que o criador dessas cartas se apegou ao nome da carta, embora não tivesse entendido nada do seu significado. Se, ao contrário, for pendurado numa cruz T, pela perna direita, igual consciente, em vez de pela esquerda, igual inconsciente,
O sinal dos escolhidos. Ver p. 102. Então existe um enriquecimento do simbolismo original que não falsifica nada, mas vai além do que existia antes. Ele torna claro que o sacrifício que existe aqui, entre outras coisas, é aceito voluntária e conscientemente pelos escolhidos. E quando, além disso, a madeira da cruz apresenta brotos frescos, isso é indicação de uma nova força vital gerada pelo sacrifício. No tarô de Aleister Crowley, que surgiu em 1944, a mesma carta mostra um homem desmaiado, crucificado entre a vida e a morte. Enquanto a serpente da vida ainda o segura em cima, literalmente, como um fio de seda, sua atenção, sua cabeça, está voltada para a serpente da morte, embaixo. Todas essas são pequenas falsificações do simbolismo original, o que representa enriquecimentos, que se mostraram úteis inclusive no trabalho junguiano com os sonhos, a fim de compreendermos o simbolismo dos sonhos. No tarô de Rider, ao contrário, existe uma modificação de que poucos tomam conhecimento e que, segundo a minha convicção, mostra certo sentido, a troca dos números das cartas à justiça e à força. Enquanto a justiça originalmente estava na 8ª posição e a força na 11ª, Arthur Edward White trocou a posição de ambas as cartas. No seu tarô, a força ficou sendo a 8ª, enquanto a justiça é a 11ª carta. Como o próprio White não considerou essa mudança digna de nota, naturalmente há muita especulação sobre o que o teria levado a fazer isso. Na maioria das vezes, ela é atribuída à Cabala, aquela doutrina secreta judaica em cujo centro se encontra a árvore, às vezes também chamada de árvore da vida, como um símbolo abrangente da criação como um todo. Ela se compõe de 10 centros de energia, o Sefira, muitas vezes chamados de Sefirotes, interligados por 22 caminhos. Enquanto os 10 sefirotes correspondem aos 10 números principais, os 22 caminhos encontram seu paralelo nas 22 letras do alfabeto hebraico e, como muitos supõem, nas 22 cartas dos arcanos maiores. A partir desse segundo plano, White parece ter considerado necessária a mudança de numeração. Ao contrário dele, Aleister Crowley, que também era um conhecedor da Cabala, restaurou em seu tarô de Thoth, que surgiu em 1944, a sequência original. Uma outra suposição parte do fato de que em épocas antigas a elaboração das cartas foi propositadamente modificada por alguns sábios para confundir os não iniciados. Embora não possa ser totalmente descartada, quase tudo depõe contra essa suposição. Por um lado, confundiu-se a natureza objetiva dos símbolos anteriormente descrita com uma linguagem secreta, que os homens imaginaram conter um conhecimento. Por outro lado, uma troca desse tipo é tão inofensiva, que ninguém que se esforce com seriedade é impedido de decifrar o código. Como se demonstrará ao longo deste livro, a partir do segundo plano mitológico das cartas, a estrutura original das cartas é muito mais convincente. Chegamos ao mesmo resultado quando comparamos o simbolismo do número 8 e 11 com o respectivo tema da carta.